Só segurar. Só segurar. É assim? Como você quiser. Você Tá. não é parceiro? Ele tá filmando tudo aí? Tá filmando tudo. Tá, beleza. Mas tá filmando esse ângulo. Se quiser, pode vir pra cá. Como assim? Que ele filma tudo. Tá, vou deixar assim então. Você que manda. Tá bom, vai. Desculpa, Isso é exemplo da família do rugby. Ó, já temos um ajudante que não tá aparecendo, mas quando acabar a carreira, quando acabar a carreira já tem onde trabalhar. Vamos ver. Mas fala, ó, obrigado de novo por a gente bater esse papo e quanto é especial, falando em família, Barbarians, pra mim é o que representa a verdadeira família do rugby, um clube todo especial pra você jogar e depois você vai me ajudar a entrevistar ele, então. Tá, Fechou? Fechou. Não, pra gente resuma bem a alma do rugby, né? Tipo, os Barbarians, os meus jogadores do mundo, vêm pra fazer um evento no Brasil, um momento histórico pra gente, até pra eles, né? Primeira vez que vem no Brasil, então é um privilégio deles de participar, né? De jogar. E vamos que vamos, né? Vai ser só for fun mesmo. E tá claro esse menino aí? Vai fazer parte do jogo, não vai ser fácil, como vários outros jogadores também. Mas a gente tá aqui pra isso, competir também. Eu sei que é um jogo de um pouco de for fun assim, mas vai ter um pouco de competição também no jogo. Não tem, e não tem mais amizade. Existe jogo for fun? Não existe, não. A gente muito gosta de competição, entra no campo pra competir. E pra ele te taclear também, eu tenho certeza que não vai ser fácil, não. Não, vamos ver, né? Certeza, irmão, certeza. Você vai ajudar a gente a entrevistar? Je ne parle français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. But I'll learn French for 2023 for the World Cup. But do you want to do in French? Vai. Sim. Ó, então, vamos embora. Vamos fazer em francês, então. Vamos. Você explica para ele, alma rugby, que são os valores, que é a família do rugby. E para mim, Barbarians é exatamente o que representa, simboliza isso. E você jogou quantas Copas e agora jogando pelo Barbarians e aqui no Brasil? Lui, il a un site qui s'appelle Alma Rugby. Alma Rugby, donc c'est genre toutes les valeurs du rugby qu'il essaie de transmettre un peu à tout le monde. Et donc pour lui, Barbarians, ça résume vraiment les valeurs du rugby, quoi. C'est genre des potes qui se rassemblent pour jouer des matchs de rugby, se profiter ensemble. Et que era depois? E ele jogando as Copas e agora aqui. Et genre comme toi par exemple, genre t'as fait Coupe du Monde, joué à haut niveau, et te rassembler avec des autres comme ça doit être genre un privilège. Et c'est un peu les valeurs du rugby, genre on se rassemble, l'union. Ouais, pour nous c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que on se connaît tous parce qu'on a joué les uns contre les autres. Tu vois, j'ai joué contre Rory, contre l'Irlande, contre l'Afrique du Sud. On se connaît mais sans se connaître. Et là, ça fait maintenant une semaine qu'on est ensemble et qu'on doit, entre guillemets, monter une équipe, quoi, créer des liens entre nous. Et c'est clair que cette semaine, on s'est beaucoup rapprochés. Ça a été très rapide. Avant les Fidji, on s'est entraîné que 2 fois, quasiment. Là, il y a de nouveaux joueurs qui vont arriver. On s'entraîne que demain et on a match mercredi. Ouais, ça va vite. Donc ça va vite, mais en échangeant, en parlant, ça aide forcément les choses. Como ele falou, tipo os valores do rugby. Amigo que se junta para jogar rugby, mas como ele falou, ele já jogou contra os caras da Irlanda, da África do Sul, não se conhecia muito assim, só contra. Agora quando eles tinham que juntar uma semana para montar um time, jogar contra as Fiji, Brasil e depois viajar para Gales, ele falou, mano, vai ser difícil, só que não. Tipo, sem falar a mesma língua, a gente fala a língua do rugby, que une todo mundo. E eu acho que ajudou muito isso, ele falou. Que demais. Isso é um grande exemplo que a gente sempre busca, né? Passar aqui na alma disso. Pô, às vezes a gente joga contra, a hora que acaba é a família do rugby. Como é família do rugby em francês? La famille du rugby. Família do rugby? Siamo qui. Como é? I'm learning Italian, so como é? Estamos aqui, a família do rugby está aqui. La famille du rugby est ici. Est ici. La família do rugby est ici. La famille du rugby est ici. Voilà. Fechou? Caraca, ó, isso é ajudante. Então. Tamo bem, hein? Tamo bem, Tamo bem, irmão.